Olá pessoal, meu nome é Rafaela Biasi, estou aqui com meu amigo Richard Polessi e vamos falar sobre a teoria dos atos de fala de John Austin, estudado na matéria de pragmática. Segundo Martelota, foi atribuída o nome de teoria dos atos de fala àquela que considera as frases da língua como ações sobre o real, de onde advém a concepção de atos de fala. Seu precursor foi o inglês John Austin, em seu livro Quando Dizer é Fazer. De acordo com essa perspectiva, quando falamos, não damos apenas declarações, mas também expressamos sentidos de ordem, pedido, advertência, reclamação, entre outros. Austin dividiu os enunciados em dois tipos, constatativos e performativos. Os enunciados constatativos são aqueles que descrevem ou relatam o estado das coisas e são rotulados em verdadeiros ou falsos, pois são submetidos a um critério de verificabilidade, ou seja, é possível constatá-los pela realidade. Um exemplo disso é uma cena em um episódio da série Drake e Josh, apresentada pela Nickelodeon, com a frase: "Drake, o Josh está lá embaixo". Essa frase pode ser considerada como constatativa porque é possível classificá-la como verdadeira ou falsa. A quem é destinada, no caso Drake, o verbo estar, para expressar localização, e onde, no caso, lá embaixo. Vamos à cena. Drake, o Josh tá lá embaixo. É mesmo? Eu fiz uma musiquinha pra ele. Se chama Eu Não Vou Dividir o Meu Quarto com o Josh. Olha, eu sei que vamos precisar nos adaptar, mas eu quero que nos dê essa chance. Mas, mãe, ele é um bocó, ele é um Zé Mané. Fala, Drake! Ele chegou. Há também os enunciados classificados como performativos. São enunciados que realizam a ação, denotada pelo verbo, no momento em que são proferidos. Não descrevem nada, e sim executam algo. Diferentemente dos enunciados constatativos, estes não podem ser enquadrados como verdadeiros ou falsos, mas sim, de acordo com Austin, de felizes e infelizes. Com essa nova nomenclatura, houve a necessidade de estabelecer quais seriam as condições de felicidade. E são elas: primeiro, o falante deve ter autoridade para executar o ato, e segundo, as circunstâncias, tempo, espaço e pessoa em que as palavras são proferidas devem ser apropriadas. Vou dar um exemplo. Se um corretor de imóveis, durante uma audiência no tribunal, decide falar "declaro aberta a sessão", os performativos não se realizam, justamente porque não está sendo enunciado dentro das circunstâncias adequadas. Quero dizer que ele, como corretor de imóveis, não tem autoridade para fazer tal pronunciamento. Vamos apresentar uma cena do filme Simplesmente Acontece, em que há dois enunciados performativos e que podemos confirmar a ação do verbo sendo realizado na língua. Os dois enunciados são: eu guardarei seus sonhos em segredo e eu proponho um brinde à noiva e ao noivo. Podemos afirmar que as circunstâncias em que os dois enunciados ocorrem, no caso, numa festa de casamento, são apropriadas para o momento. Vamos à cena. Eu guardarei seus sonhos em segredo, Alex. Por mais loucos e estranhos que possam ser. Então, por favor, eu proponho um brinde. Um brinde à noiva e ao noivo. Austin propõe que todo ato comunicativo se apresente em 3 níveis e que ocorra de forma simultânea. São eles: o ato locutório, o ato ilocutório e o ato perlocutório. Para demonstrar como esses 3 atos envolvidos no enunciado performativo ocorrem, vamos assistir um pequeno corte de um episódio de Pica-Pau. O enunciado que analisaremos em específico será este: você sabe montar a cavalo, filho? Vamos assistir a cena. O que eu vou fazer? Estou sem cavaleiros. Esse trabalho é perigoso demais. Descanse em paz. Esse morreu, mas não será esquecido. E esse era um bom cara. Onde estará você, hein? Eu tenho que arranjar um novo. Olá, amigo.
Ei, meu rapaz, venha cá. O que é? Você sabe montar a cavalo, filho? Ih, está brincando? Veja só isso. Ai, ô, filme! Ai, ô! Ai, ô, atacar! Ele é louco! Ai, ei! Uou! O que você acha? Será que eu sei montar? Está contratado. O ato locutório trata-se da análise interpretativa do enunciado a partir do ponto de vista linguístico. Bom, vamos analisar o enunciado que propomos anteriormente, que é: você sabe montar a cavalo, filho? Por se tratar de uma pergunta, é possível perceber uma diferença de entonação. Além disso, há o gesto com as mãos estendidas em direção ao pica-pau, indicando a quem o enunciado se direciona. Outro ponto é o emprego do verbo sabe, no presente do indicativo, com sentido de ter conhecimento, no caso, sobre andar a cavalo, e o uso do vocativo filho para referir-se ao pica-pau em um tom mais amigável. O ato ilocutório é a intenção do proferimento do falante. Como afirma Austin, trata-se de que maneira estamos usando a locução. Desse modo, estamos agindo por meio da língua. Vamos voltar ao exemplo. Nesse caso, através da pergunta, o personagem não tem a única intenção de indagar o pica-pau apenas para obter um conhecimento aleatório sobre a habilidade de um outrem, mas sim, como obteve uma resposta afirmativa, passar a ver o pica-pau como um possível novo entregador de correspondência. E por fim, o ato perlocutório diz respeito aos efeitos causados pelo ato ilocutório, ou seja, o resultado que se atinge. Vale ressaltar que esses efeitos causados não são previsíveis. No caso analisado, pica-pau ao ser indagado poderia responder apenas um sim, eu sei, mas decide demonstrar suas habilidades para andar a cavalo. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima!